Bom dia, pessoal. São 11 horas, quase 11 horas. Hoje vai ser um dia muito importante, muito especial para mim, né? Porque eu vou receber aqui a deputada Janaína Pascoal. A deputada Janaína Pascoal, que antes de ser parlamentar, foi uma figura extremamente importante da história do Brasil. Ela teve a iniciativa que inclusive motivou, e ela já está aqui nos seguindo, o processo do impeachment, né, na época do desgoverno que o Brasil vinha tendo, né, e portanto ela marcou essa história e eu tenho muita alegria porque ela não me conhece, não deve lembrar, né, pessoalmente, mas nós estivemos na Comissão Especial de Impeachment fazendo um trabalho que inclusive motivou meu querido Antônio Zanetti, que já nos acompanha aqui, né, a mudança de posição do meu próprio partido na época. Portanto, deputada, é um prazer muito grande recebê-la, né? Você que está aí. E a gente fica muito feliz de recebê-la aqui na nossa conversa, né? Obrigada pelo convite, deputado. Saúde para o senhor, para a sua família, para os seus seguidores. Agradeço essa oportunidade de diálogo e agradeço esse apoio que o senhor deu ao processo de impeachment, que eu acho que foi um acontecimento muito importante para colocar nosso país no rumo, né? Enfrentamos aí algumas dificuldades, mas eu penso que estaríamos bem piores se o PT tivesse seguido no poder, né? Então, agradeço o apoio também. E sabe, Janaína, que eu estava relatando antes da tua chegada, então eu estava lá na comissão, acompanhando todo o processo. O Partido Progressista, que é o meu partido, era contra o impeachment, nós conseguimos mudar, e aquela mudança fez, inclusive, que a outra parte do PMDB, que queria ficar com a Dilma, e o PSD, na época, definissem a posição, e nós tivemos o impeachment, né, que teve o grande objetivo de mudar o Brasil. Então, vivemos uma eleição. Hoje, com muito orgulho, você aí é uma grande parlamentar, muito bem posicionada, enfim, apoiando. Eu, pelo menos, apoiei e continuo apoiando o governo atual, né? Eu quero que o Brasil dê certo, mas algumas coisas, ao longo do tempo, foram desgostando alguns, né? Endureceu o debate para algumas questões, e quando nós falávamos para fazer essa live, justamente o que a senhora me propôs é que nós pudéssemos fazer uma análise sob o ponto de vista jurídico, né, do ambiente político do Brasil. Hoje a gente vê aí coisas terríveis acontecendo, a gente é muito cobrado, e eu acho que essa live vai ajudar a responder um monte de perguntas sobre o STF, sobre o Congresso, sobre tudo, né? Mais do que o lado político, deputado, eu queria conversar, porque a senhora é uma advogada com todo um renome já, enfim, o ambiente político sob o ponto de vista jurídico, né? Onde é que estão os excessos, onde é que estão os erros. Eu não fiz nenhuma conversa dessa com nenhum ator do cenário nacional, da política que nós vivemos, e eu acho que a senhora combina exatamente com isso. A análise política sob o ponto de vista jurídico de tudo que está acontecendo com essas operações todas aí. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Então, deputado, eu também me considero uma apoiadora do governo. Só que a minha visão de apoio é diferente. Só um minuto. Quando a senhora foi, eu acho que essa é a grandeza do político. Meu querido Marco Alexandre, lá em Tocantins, chegou aqui. Quando a senhora disse, olha, esse negócio do vídeo não tem pé nem cabeça. Todo mundo ficou assim, como agora ela está apoiando? Não, isso é a coerência que a gente busca naquilo lá. Entendeu? Então, assim, eu me considero uma apoiadora, na verdade, de qualquer governo, porque a gente quer que o país dê certo. Agora, a gente não pode ficar calado diante de absurdos, né? No caso do presidente Bolsonaro, eu entendo que todo aquele processo de impeachment abriu caminhos para ele, né? Se não fosse aquele processo, eu entendo que ele nunca chegaria à presidência. E eu trabalhei muito para a eleição do presidente, né? Então, isso assim, eu me sinto também responsável. E como brasileira, como cidadã, como deputada, eu acho que é um dever meu alertar o presidente para os erros que o governo vem cometendo. E, infelizmente, aquele núcleo duro que fica em torno do presidente, no lugar de entender que nós estamos orientando para o bem, eles encaram qualquer divergência como oposição,
como inimizade mesmo. Né? Então, assim, por exemplo, ontem eu conversei longamente com uma jornalista da Gazeta para explicar que eu não vi crime no vídeo, que não tem 6 crimes na única frase do ministro da Educação. Né? Eu até hoje no meu Twitter desafiei os professores de direito penal, que na maioria são esquerdistas, né? Que venham a público defender que aquela única frase do ministro da Educação caracteriza 6 crimes, inclusive crimes contra a segurança nacional, deputado, como pretende, né? O ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que também é um professor de direito. Então, eu faço esse desafio. Agora, eu disse para a jornalista que eu tenho medo de defender esse pessoal, porque eles são tão assim, vou usar um termo não técnico, mas sem noção do tamanho do cargo deles, que no lugar deles recuarem, né, porque a gente está mostrando que não tem crime, que a investigação é abusiva, eles crescem, o senhor entendeu? Eles crescem, eles vão para as redes, eles xingam os ministros. Né? Agora tem uma mocinha que se diz aí apoiadora do presidente, que está lá acampada. A mocinha fica tirando foto com arma. Né? Eu fico pensando, será que essa mocinha, meu Deus do céu, não tem pai, não tem mãe? Sabe? Então, assim, a gente quer ajudar trazendo uma avaliação técnica fundamentada, coerente com tudo que eu já escrevi na vida. Eu sempre fui uma defensora da liberdade de manifestação, da liberdade de expressão, no lugar deles receberem essas apreciações jurídicas, né? E pararem para refletir o que é que o país está ganhando com esse comportamento agressivo, com esse comportamento adolescente. Assim, desculpa, deputado, os filhos do presidente parecem 3 crianças em corpos adultos, né? Essas deputadas que dão apoio ao presidente, e eu falo isso, são pessoas com as quais eu até convivi, pessoas a quem eu quero bem, mas não parecem mulheres adultas. Você entende o que eu estou dizendo? Assim, é muito assustador que o presidente esteja, de certa forma, entregando o governo na mão de pessoas que se mostram completamente despreparadas e incapazes de compreender que, por mais que elas tenham liberdade de manifestação, por mais que elas tenham liberdade de expressão, e eu defendo isso, elas não podem esquecer o tamanho do cargo que exercem. Então, são pessoas que não conseguiram tirar a roupa de ativista e vestir a roupa de parlamentar, sabe? Os cargos trazem responsabilidades também. E aí, eu aproveito o ensejo para dar um conselho aqui público ao presidente, o senhor que é parlamentar federal, que tem mais acesso, pelo amor de Deus, ele não pode confundir, vamos dizer assim, o exercício da crítica aos abusos que estão sendo perpetrados, não é pelo Supremo, é pelo ministro Alexandre de Moraes. É importante separar as coisas. As críticas à investigação, a defesa da liberdade de manifestação, com a assunção da defesa técnica dessas pessoas. Ele não pode cair nessa armadilha. Porque se o presidente abraçar as defesas dessas pessoas, ele corre o risco de incidir em improbidade administrativa, o senhor sabe, entendeu? Então, assim, quando eu digo isso, eu digo porque eu quero alertar, né? Porque eu estudei muito na vida e eu quero que o país dê certo, eu quero que o governo dê certo. Só que eles metem os pés pelas mãos. Né? Nós estamos diante, eu sei que o senhor apresentou um projeto até para elevar penas de quem desvia dinheiro em meio a estado de calamidade. Estamos vendo essas operações. Sim, nós estamos vendo essas operações, deputados, investigando e, quiçá, né, já prendendo, mas acho que tem que prender mais, gestores que desviaram dinheiro que foi liberado para salvar vidas. Então, assim, a loucura dos bolsonaristas, né, desse pessoal do núcleo duro, está fazendo com que a população ache que é a mesma coisa. Sabe? Um bando de tweet maluco, né? Um monte de postagem aloprada,
com desvio de dinheiro público. Então, se o senhor olhar os jornais, o senhor vai ver o seguinte, estão dando o mesmo peso para a operação que ocorreu no Rio de Janeiro, uma operação séria, uma operação baseada em possíveis desvios milionários de dinheiro que era para a saúde, com uma operação que aconteceu ontem, né, atrás de um monte de aloprado. Eu olho esse pessoal do núcleo duro do presidente, o senhor vai lembrar, o senhor é jovem, mas o senhor vai lembrar. O senhor lembra da época do PT que tinha um grupo que recebeu o nome de aloprados? O senhor lembra disso? Eles viviam tendo ideias, eles faziam dossiês, eles iam investigar as pessoas. Esse pessoal aí do núcleo duro do presidente é igualzinho os aloprados do PT. Então, assim, o presidente tem que entender, né, o tamanho da cadeira em que ele está sentado, aquela equipe dele tem que aprender a dizer não para o presidente, né, dizer não para o bem do presidente. O senhor veja agora se tem cabimento o ministro da Justiça apresentar habeas corpus para o ministro da Educação. Não tem proibição, não é crime, o ministro não deixa de ser um cidadão, então, né? Mas o certo teria sido ele dizer não ao presidente. Ele não, senhor presidente, para o bem do senhor, para preservar o governo, o ministro da Educação vai contratar um advogado dele, vai pagar com o dinheiro dele. Né? Eu acredito que o AGU tenha dito não. Eu acredito, porque em tese teria mais lógica o AGU apresentar o HC. Se não apresentou, eu acredito que ele tenha dito não. Aí vem o ministro da Justiça, que tem o dever de orientar o presidente, alertar quando é que ele está, vamos dizer assim, começando a pisar num terreno pantanoso, ele vai e diz sim para o presidente. Então, as pessoas não compreendem a minha posição, porque eu procuro, deputado, ser técnica, né? Eu sou justa ao dizer aquela única frase do ministro, para mim não tem crime nenhum, mas certamente não tem 6 crimes e não tem crime contra a segurança nacional. No entanto, o presidente erra quando abraça a situação para si, né? Quando acha que ele, como presidente da República, tem que defender essas pessoas. Ele tem que separar um pouco mais. É importante abandonar um pouco essas pessoas, porque essas pessoas, tal qual os aloprados do PT, estão colocando o governo a perder. Então, assim, é nesse sentido que as pessoas não me entendem, né? Que me xingam, que dizem que eu não sei quem eu estou apoiando. Eu estou apoiando certo. Né? Não sei também se o senhor concorda com isso. Mas eu acho, deputada, que essa sua posição, ela passou agora a ser compreendida e valorizada, que é a minha posição. Claro, eu não tenho o tamanho da visibilidade que a senhora tem, né? Mas dentro do meu... Ontem, eu passei o dia administrando alguns companheiros meus, apoiadores meus, que eu conversei ontem com o Danilo Gentili, ontem à noite, né? Só o fato de colocar o card... Não, acho que esse exemplo não é o melhor, mas esses dias o Panúncio, o jornalista, me chamou para um site deles que é bem contra o governo. Eu fui lá para defender o governo. Mas só de eu divulgar que eu estaria no site, ao invés das pessoas dizer, vamos junto contigo, né? Já me criticaram por eu ter aceito o convite. Então, eu passei o dia... Quando você fala com as pessoas que a intenção nossa é que dê certo, todos concordam. O problema é quando volta para o mundo virtual, parece que mexe de novo na cabeça e destrambelha tudo, né? E a minha preocupação como apoiador daquilo que a senhora liderou e nós pudemos complementar, que foi o impeachment, eu acho que tem uma tarefa assim. Primeiro, não é o Bolsonaro que tinha os votos, foi um processo. Janaína Pascoal, o Moro junto, o Bolsonaro junto, todo mundo junto. Agora nós estamos brigando no mesmo campo, né? E eu fui no final do ano à Argentina e ali eu vi claramente o povo argentino fazendo o seguinte: nós votamos errado, mas nós não queríamos mais o Macri. Eu digo, bom, né? O meu medo é que o governo não perceba que o que vai valer a reeleição, eu vejo muitos aqui, Bolsonaro, 2020, eu voto nele, 2022, eu também voto nele. Eu não me arrependo nunca do voto que dei, porque o outro lado era um horror, nós tínhamos que acabar com o outro lado. Mas é não entregarmos um produto, Janaína, que é a recuperação do Brasil. Tivemos uma pandemia que não é culpa do Bolsonaro. Né? Não é culpa de ninguém. Os para passar ela poderão ser cobrados lá na frente. E daqui a pouco, nós simplesmente assim, bom, Bolsonaro perdeu para o Dória. Tá? Por quê? Porque o PT vai acabar não tendo candidato e alguém que for contra o Bolsonaro
vai e votam tudo, né? Daqui a pouco a esquerda vota, cria um outro negócio aí. Não sei a sua leitura do Dória, depois eu quero que a senhora fale sobre o governo aí, se for possível, mas eu estou dando apenas um exemplo. Alguém que aglutina tudo aquilo que a gente está tentando matar e traz de volta para governar o Brasil. Então, isso é o que eu tenho tentado alertar. Tá aqui, aqui entrou alguém, de novo, Bolsonaro 22. Tranquilo, mas se não tivermos um governo com resultado, né, o eleitor simplesmente acaba não indo atrás. Então, agora eu fiz até um Twitter essa semana aí, o pessoal dizendo, porque quem elegeu o fulano foi o fulano. Não, quem elegeu todos nós desse campo de direita foi uma sociedade que cansou do que tinha no governo e resolveu trocar. Agora, se nós também não tivermos serenidade, responsabilidade e resultado, nós vamos ter problemas, né? E realmente eu vejo assim, ó, hoje eu tenho total independência, não tenho cargo no governo. Esses dias, o meu partido agora está indo para o governo. Me consultaram se eu queria indicar alguém. Não, eu já apoiava o governo antes, eu apoiei já desde a eleição. Que bom que agora o meu partido também está apoiando, né? Só que com o Roberto Jefferson, o Bolsonaro conversa. Comigo, que só apoiei, fiz a lei da liberdade econômica, fiz tudo, eu nunca fui chamado, pelo menos por algum ministro, para perguntar assim, o que tu está achando? Né, para eu poder dizer. Então, eu tenho que dizer para alguém, né, daquilo que está... E, obviamente, eu vou dizer para quem me segue. Né? Esse é o erro que eu considero crucial. Nós tivemos a Casa Civil, anteriormente, conduzida por um gaúcho. Eu não fui recebido nunca. Eu fiz a lei da liberdade econômica, relatei, e vinha da Casa Civil os torpedos para derrubar a lei. Dá para entender isso. Né? Por uma questão assim, projetos pessoais, de ser candidato a governo, não sei o quê. Meu nome foi falado aí para o Senado e tal. Então, esse é a preocupação que eu tenho. E tudo isso, deputado, às vezes eu fiz uma fala, desculpa meu desabafo, porque eu sou idealista como você. Né? Eu não sei se o vírus para assistir televisão. Às vezes me dá a impressão que até o vírus para, porque só não se fala do vírus. Né? Nós já temos, mais 2, 3 semanas, nós vamos a 50 mil mortos. Tudo bem, mas e aí? São 50 mil brasileiros que vão morrer. E daqui a pouco, hoje, notícia de hoje, até ontem em Porto Alegre estava uma beleza. Né? Minha esposa até estava comentando comigo como está tranquilo as UTIs. Hoje, eu abri o jornal, 80% das UTIs já estão lotadas. Meu Deus do céu, mas ontem estava bom, hoje já lotou, e nós estamos entrando no inverno. Né? E vai gente para UTI porque é frio aqui. Né? Em São Paulo já esfria um pouco também. Então, nesse ponto de vista, deputado, eu acho que essa postura, o que está errado, sob o ponto de vista jurídico, também precisa ser melhor enfrentado. Estou tomando seu tempo aqui, mas depois eu lhe devolvo a palavra. Quando o Moro pede para sair, se eu sou o presidente da República, o que eu faço? Pego minha imprensa lá e mando fazer uma nota. Muito obrigado pelo trabalho feito pelo Brasil, mas o mundo segue, a vida segue, vamos embora. Não, aí reúne todos os ministros para dar uma paulada e lá se vão 30 dias de inquérito, de vídeo, de não sei o quê, de exame. Por que não mostrou o exame logo? Né? Perdendo 60 dias, e esse negócio do vídeo vai mais tempo ainda. Tudo por uma reação política, que ao final faz o Brasil perder tempo, dinheiro e vidas nesse caso, né, deputado? Como é que está essa relação agora? Pois não. É isso que eu tenho tentado explicar. Né? Nós precisamos, obviamente, de um governo correto, de um governo honesto, por isso que eu não votei em PT, não voto nunca, não votei em B, não votei em MDB, votamos em Bolsonaro porque ele era o único que parecia estar fora desses esquemas todos. Então, nós precisamos de um governo correto. Mas nós também precisamos de alguma estabilidade. E o que acontece é o seguinte, eu não sei se estimulado por esse grupo do núcleo duro, eu não sei se é para poder sinalizar para o seu eleitorado mais raiz, o presidente causa uma confusão por dia. Né? É um vídeo que ele compartilha e que eventualmente faz críticas ao Congresso ou ao Supremo. É uma manifestação com placa de fechamento do Supremo e do Congresso. Ele tem que entender que ele é uma pessoa livre, que a manifestação é livre, mas que ele tem um papel institucional. Então, assim, eu acho, deputado, que o Carlos tem a senha do presidente.
Porque eu não vejo lógica do próprio presidente publicar determinadas coisas. E eu sei que ele tem uma dificuldade de se impor perante os filhos. Né? Eu compreendo, ele é pai, tem a história de vida, né, com a família, então não vou entrar nesse mérito. Só que ele tem que entender que ele se comprometeu a colocar o país na frente. Então ele precisa tirar a cena do menino, ele precisa se distanciar um pouco das falas do Eduardo. Não sei se o senhor viu ontem, mas o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma live dizendo que eles não estão mais pensando se haverá ruptura. Eles estão discutindo, o Eduardo e o grupo dele, quando haverá ruptura. Foi o mesmo Eduardo que lá atrás falou de um tanque, de um soldado. Então, assim, eu acho de verdade que é tudo blá, 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 né? De criança em corpo de adulto. Só que ele é um deputado federal e mais, ele é filho do presidente da República. E o presidente da República não consegue cortar o cordão umbilical e deixar claro para a população, para as instituições, que os filhos são os filhos e que respondem pelo que fazem e o que falam, e ele vai conduzir o Brasil. Então, está faltando essa separação. Né? Aí vem essas deputadas, que eu quero bem a elas, deputada Bia, deputada Carla, deputada Carol, eu quero bem as deputadas, só que não conseguem entender que o comportamento que elas adotam está causando problemas para o governo. Elas querem ajudar, elas entram no meio das confusões, elas escrevem para as autoridades. Deixa eu ver, eu acho que essa situação com o ministro Moro foi uma grande perda para o governo. Foi. Infelizmente, eu acho que a deputada Carla, ela, de alguma maneira, piorou a situação. Quando ela foi lá escrever que ela ia tentar colocar o ministro no Supremo, o ministro se assustou com aquilo ali. Entendeu? Ele achou que estava sendo, de alguma maneira, vamos dizer assim, cooptado. Então, assim, ela não fez por mal. Eu não compartilho do entendimento de que ela teria cometido qualquer crime, de que ela teve acesso a qualquer informação privilegiada, mas é esse desejo, né, de parecer pessoa próxima do presidente, esse desejo de resolver. Gente, um deputado tem tanto trabalho para fazer, vai cuidar do gabinete, vai cuidar dos projetos, né, vai cuidar da própria base. Eu digo, deputado... Você entende? Então, assim, eu fico agoniada, deputado, porque eu estou vendo um governo bom, um governo com potencial, indo para o buraco, E as poucas pessoas que tentam, né, alertar, sendo tratadas como comunistas, entendeu? Como é que pode deputado apoiar manifestante para a porta de ministro do Supremo? Induzir. Então, assim, esse inquérito é absurdo, sob o ponto de vista jurídico, mas essas pessoas que seguem nesse comportamento não são aliados verdadeiros do governo, porque estão prejudicando. Nesse ponto, deputada, o pessoal... Daí, quando eu vou argumentar, né, com algum companheiro de caminhada aqui, mas o STF e a imprensa, eu tenho até o seguinte, se eu ficar batendo na Janaína Pascoal o dia inteiro, ela vai ter que bater em mim. Nós não podemos passar o dia inteiro arrumando inimigo e dando tiro no inimigo. Né? E aqui a senhora falou aquilo que é o mais importante. Um governo bom. Eu não tenho dúvida que a ideia... O governo, se fosse governado como deveria, estaria matando a pau, como diz na gíria, né? Tirando de letra isso tudo. Né? Nós temos ministros qualificadíssimos, gente importante, gente com vontade, olhando para o Brasil. Só que a energia se esvai no processo político. Né? E o meu grande medo, e é por isso que eu estou insistindo aqui, de conversar com pessoas que foram de primeira hora, que hoje não estão mais aliados. Eu falei ontem aí com o Danilo, falei com o Holiday, falei com o Kim, quer dizer, aí fica uns a favor, uns contra, um a favor, um contra, a favor, um contra, e na verdade o que nós temos é que fazer o Brasil dar certo. E essa que é a grande verdade. Né? Então eu não tenho dúvida que esse é o nosso papel. E aí, o pós-pandemia, deputada, no meu ponto de vista, é o grande desafio do governo. Porque a pandemia não foi ele que criou, tá? Ele só poderia estar fazendo as coisas mais responsavelmente, isso eu digo. Mas o pós-pandemia, nós vamos ter uma crise
para enfrentarmos. Aí o governo vai ter que ser mais necessário ainda, né? E sem estabilidade política, nós não vamos conseguir fazer bolsa melhorar, dólar melhorar, né? Investidor voltar para cá. Esse é o grande problema, né? Que eu tenho tentado pregar para todo mundo, que não adianta nós querer botar a culpa para o Trump, lá, ou para o Xi Jinping, sei lá quem. Se o Brasil vai ou não andar melhor e se recuperar, somos nós brasileiros que vamos ter que fazer, né? Então, essa é a minha leitura. E depois eu queria que a senhora me desse esse cenário também. No fim, a gente combinou um tempo aqui, estamos dentro do tempo, né? Que nos falasse um pouco sobre São Paulo, né? E sobre São Paulo, como é que está indo aí. A gente também vê muita ação política aí no Rio, nesse confronto dos governadores com o presidente. Agora, lá no Rio, eu não sabia que o Cabral é o melhor professor do mundo, ele já deixou a aula pronta, né? Só entrou aluno novo. É absurdo, é o mesmo método. Ontem prenderam o prefeito aqui no Rio Grande do Sul, é incrível. Mas nos fale um pouco desse cenário local aí de São Paulo. O senhor sabe que do Rio, eu, com todo respeito, né, não quero aqui fazer juízo de valor, mas eu cismei com o governador do Rio, porque assim que ele se elegeu, né, falando de pautas conservadoras, né, se mostrando linha dura com combate ao crime. Porém, assim que ele tomou posse, ele se aliou com o presidente da Alerj, que é o deputado estadual André Ceciliano, que é do PT, e naquela operação que pegou o Flávio Bolsonaro, né, e tinha mais que pegar mesmo, foi pego com valores muito significativos, porque qualquer um que leu, né, que acompanhou aquela operação com um mínimo de distanciamento, vai lembrar que enquanto no gabinete do Flávio, né, se falou numa movimentação ali de 1 milhão e pouco nas contas do Queiroz e dos parentes, e tem que investigar, tem que punir, aqui não vou passar a mão na cabeça de ninguém, no gabinete do André Ceciliano, do PT, foram 42 milhões na conta de uma assessora, e ele alegou que tinha uma empresa. Ninguém abriu essas contas, ninguém prestou satisfações para a sociedade. Eu achei esquisito. Foi peraí, um cidadão que se diz primeiro de direita vai se aliar com um dos ícones da esquerda no Rio. Um cidadão que se diz contra o crime, que começou a meter o dedo na cara do presidente por causa do filho, pediu a prisão do filho, ok, até aí tudo bem. Está aliado com o outro lá, que movimentou 42 milhões? Né? Então, eu já achei esquisito, sabe? Aí começam a vir as notícias de que os hospitais de campanha estão completamente desabastecidos de EPIs, de respiradores, e muitos dos hospitais contratados sequer foram erguidos. Eu conheço muita gente no Rio de Janeiro, uma amiga minha precisou, ficou com Covid lá, não conseguia fazer uma tomografia nem pagando. Tamanha a desorganização do sistema de saúde no Rio. E o governador falando em ser presidente. Né? Então, eu já me irritei com o governador do Rio por esse contexto inteiro. Né? As famílias sendo alvejadas dentro de suas casas. Ele disse que ia enfrentar o problema da segurança. Cadê que ele enfrentou? Então, assim, começa daí. Eu não, com todo respeito, não estou aqui atribuindo crime nenhum. As investigações estão em andamento, conduzidas pelo STJ, que a Polícia Federal cumpre os mandatos. Mas é o STJ que está conduzindo. E eu li a decisão do ministro, decisão fundamentada. Então, não sou eu que vou atribuir crime. Mas eu não confio no governador. Desde que ele se aliou com o André Ceciliano, eu não confio. Aqui em São Paulo, né, nós temos uma situação desde sempre esquisita, numa parceria que eu vejo já de muito tempo entre PT e PSDB. É uma parceria disfarçada, né, de briga, como a bem da verdade nós já tínhamos no cenário nacional. Se o senhor recordar, quando eu pedi o impeachment da presidente Dilma, né, o maior defensor da presidente Dilma foi o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso demorou muito
só lá no final, para dizer, talvez seja, né? Então, assim, a união do PT com o PSDB, para mim, é muito... Do Bolsonaro, ele já saiu correndo para pedir para ele sair. Sim, rapidinho. Quando houve a eleição aqui na Alesp para a mesa, né, a composição da mesa da casa, também essa união ficou bastante flagrante, né? Porque a presidência desde sempre é do PSDB, a primeira secretaria, que é a que manda em todos os funcionários, contratações, sempre foi e continua sendo do PT, e a segunda secretaria do DEM. Então, existe em São Paulo uma parceria entre PT, PSDB e DEM, isso aí ninguém nega. Com relação às medidas, né, que o governador tomou de estabelecer o isolamento, eu confesso ao senhor que, por acompanhar o que vinha acontecendo no mundo, eu fui uma das deputadas que brigou com ele pedindo essas medidas. Tá? Então, assim, o governador esteve na Assembleia dia 12 de março, havia uns 40 deputados, eu levantei e falei, governador, precisa cancelar cerimônias, precisa cancelar homenagens, essa doença é grave, está chegando no Brasil, sabe? Deputado, eu era daquelas que queria ter cancelado o carnaval, sendo bem honesta para o senhor, porque eu vinha acompanhando o que acontecia na Itália, na Espanha. Então, eu entendo, defendi que o isolamento fosse feito, o isolamento foi feito, nós não tivemos em São Paulo lockdown. Qual era a finalidade do isolamento? Preparar o sistema de saúde, tá? O sistema de saúde foi preparado. Existe uma contratação que ainda está estranha em torno desses respiradores. Eu noticiei, solicitei a documentação, recebi uma primeira metade, analisei, já estou fazendo questionamentos. Ontem, os meus assessores estiveram na Secretaria da Saúde, pegaram a segunda metade, tá? Nós vamos ficar em cima disso, porque ou esses respiradores chegam, ou esse dinheiro vai ter que ser restituído. Eu entendo que há elementos, sim, a investigar. Com isso, ainda não tenho condições de dizer, deputado, se isso chega, vamos dizer assim, num âmbito mais elevado, tá? Diferentemente do caso do Rio, por enquanto, em que você tem contratação do escritório da primeira-dama, né? Em que o casal mudou o regime do marital, né? Não me engano, era, acho que, separação, eles mudaram para união, para, oh meu Deus, união completa de patrimônios. Então, assim, uma coisa esquisita, né? Então, lá, aparentemente, a ilicitude, ou a suposta ilicitude, chega no governador. Eu não sei dizer para o senhor aqui até onde vai o problema, mas foi uma contratação diferente, foi uma contratação estranha, e que nós estamos trabalhando para que seja apurada e esclarecida, assim, até o limite, tá? Então, o que eu quero dizer para o senhor? Eu apoiei o isolamento, as medidas tomadas pelo governador, fui uma das deputadas que pediu esse rigor, mas estou investigando os possíveis desvios, né, com a chatice que me é peculiar. Ontem foi anunciada uma reabertura, tá? Eu estou apoiando essa reabertura, deputado, porque eu acho que nós conseguimos preparar minimamente o sistema de saúde. E eu já estou recebendo pleitos de pessoas muito humildes, porque, assim, o PSOL e o PT, que gostam de sempre ver o circo pegar fogo, o que eles estão dizendo? O presidente está cedendo à pressão do capital, dos bancos, dos ricos. Agora estão falando isso do governador também. Mas a verdade, deputado, é que quem está entrando em contato com a gente é aquele cidadão que tinha perdido o seu emprego, vendeu o seu carro para alugar um ponto e abrir um negocinho. E esse cidadão está fechado já há 2 meses e meio, né? Se não houver uma reabertura, a verdade é a seguinte, esse cidadão não abre mais. O senhor entende? Então, eu acho que agora, com responsabilidade, reconhecendo, diferente do que o presidente fez, aí ele errou feio, reconhecendo a gravidade da doença,
reconhecendo que não é uma gripezinha. Eu tive essa doença, fui internada, a doença é diferente, a doença é grave, a doença mata. Então, assim, reconhecendo isso tudo, nós precisamos orientar a população para retomar as atividades econômicas com responsabilidade. Porque, senão, muitos negócios, deputado, não reabrirão. E eu estou falando do pequeno empreendedor, né? O que vai acontecer? Esse pequeno empreendedor que dava 4, 5 empregos, além de deixar esse pessoal desempregado, vai ser ele e a esposa dele, né? Também mais 2 desempregados, o senhor entende? Então, por exemplo, ontem o governador anunciou que só em algumas cidades os salões de beleza vão reabrir, né? E já tem o decreto do presidente determinando a reabertura. Qualquer um sabe que eu não sou usuária de salão de beleza, entendeu? Porque eu nem pentei o cabelo, isso aí é fato notório. Então, eu também não sou acionista de nenhum salão de beleza. Mas eu estou fazendo um ofício pedindo para o governador autorizar o funcionamento desses empreendimentos. Por quê? Porque a maior parte das manicures, das pedicures, dos cabeleireiros, eles trabalham por uma comissão. Eles atendem o cliente e recebem um pouquinho daquele valor que o cliente paga. Essas pessoas estão na rua da amargura. Então, a gente pode pegar um protocolo, fazer um rodízio lá para não ter tanto funcionário todos os dias, trabalhar com horário marcado, né? Aí eu vou ter que concordar com o presidente. Não é porque a atividade é essencial, porque eu, como não me penteio, não acho essencial. Mas é essencial para essas pessoas se alimentarem. Então, assim, eu apoiei o isolamento, entendo que foi um acerto, mas eu acho que tem que reabrir. Não dá mais para segurar do jeito que está. Eu, particularmente, acho... eu tenho um drama aqui na minha casa. Minha esposa, ela é cardíaca, né? Tem cardiopatia. Então, no início, a gente ficou assim... Eu demorei para saber qual era a minha posição, libera, não libera. E com isso, eu fiquei ouvindo. Não é meu papel liberar, eu ouvi. Hoje, eu tenho clareza que esse ambiente político nos fez perder uns 2 meses e meio cometendo só erros. Eu mesmo digo, no carnaval, a convite do governo do Japão, eu fui para o Japão. Quando eu voltei, passei no Rio de Janeiro, simplesmente só notaram de onde é que tu veio, quem tu é. E eu fui para o interior, fui para Santo Augusto. Eu poderia ter vindo com a doença e levado lá para disseminar no interior. Na outra semana, voltou o avião lá do presidente da República e o plenário lotou de deputados e senadores com Covid, que depois a gente viu. Quer dizer, o carnaval, hoje, a minha leitura, nós deveríamos ter suspendido o carnaval, teríamos uma perda econômica importante, mas seria só naquele segmento, né? Com isso, fechávamos o Brasil, porque muita gente viajou para aproveitar aquela semana de férias e muitos vieram passar o carnaval aqui. Então, eu não tenho dúvida que o carnaval foi um fator importante da disseminação do vírus. Essa é a leitura que eu tenho. E nós tínhamos que ter fechado conforme ia aparecendo o vírus. Vai controlando aqui, porque no momento que fechou tudo, gerou um pânico. Hoje pode dizer assim, vão para a rua que o pessoal não vai. Os restaurantes agora reabriram, o pessoal não vai no restaurante. O cabeleireiro, eu, por exemplo, eu rapo o meu cabelo. Ontem eu fui no cabeleireiro. Aqui tem muita proteção, dá para abrir sem problema nenhum. Porque também tem um fator agora nós entramos no aspecto psicológico. Eu estou há 70 dias dentro de casa. O máximo que saí foi, está aqui o Silvio, a Silvânia acompanhando, foi a casca lá na casa da minha sogra, sem sair de casa e voltar sem parar num posto de gasolina. Quer dizer, então eu acho que agora nós vamos ter perda igual, por isso que a paz política, deputado, é muito importante. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, apareceu muito na escrita aqui, esse é um outro, para mim, é outro debate de tempo perdido. A cloroquina nunca foi proibido, agora só não é liberado geral. Aqui perguntaram, a senhora usou? Então, deixa eu explicar meu caso. Quando eu fui internada 2 vezes, né? Quando eu fui internada a segunda vez, que eu cheguei a falar para a família que eu não voltaria, porque a falta de ar era impossível,
Eu entrei no hospital implorando a cloroquina. Eu até falei, nossa, se o Bolsonaro me visse agora, ele ia gravar e colocar nas redes. Então eu implorava a cloroquina. Eu disse assim, eu assino qualquer papel, porque eu não quero morrer. Aí aconteceu uma situação que ninguém sabe dizer se foi em razão da azitromicina, que eu tomei por 5 dias, ou é uma substância que a gente toma para alergia, que agora me foge o nome. Eu tive que tomar uma grande quantidade de antialérgico, tá? Porque alguns medicamentos me deram reação. Então, esse pool de medicamentos me deu uma arritmia muito forte. Eu quase tive uma parada cardíaca, tá? Então, por causa dessa minha situação, os médicos entenderam que eu, particularmente, não poderia tomar a cloroquina. E o meu caso, ele é um caso um pouco diferente, porque quando eu comecei a piorar, o vírus não estava mais no meu corpo. Tanto é que os meus exames de PCR estavam negativos. Mas eu tinha todo o quadro, a pneumonia, os vidros foscos, né? A falta de ar absurda. Então, os médicos me explicaram que a cloroquina, para quem depende, ela é útil enquanto o vírus está no corpo da pessoa, entendeu? Não para quando já não está mais. Então, eu pedi a cloroquina, não tomei, porque os médicos me explicaram, né, que não era o caso e que, para mim, ela seria perigosa, vamos dizer assim. Eu entendo que a cloroquina não pode ser endeusada, né, como colocar na torneira, mas também ela está sofrendo uma demonização em virtude do ódio que as pessoas têm ao presidente, tá? Eu conversei com muitos médicos que se infectaram e que tomaram a cloroquina como pacientes, sabe? Então, assim, como é que pode dizer que é algo tão ruim, tão absurdo, tão letal, se os próprios médicos tomaram? Então, o protocolo que foi publicado pelo Ministério da Saúde, e eu dei aula de bioética há muito tempo, eu considero um protocolo, deputado, conforme com os princípios da bioética. Ele não obriga a ministrar, ele não proíbe ministrar, tá? Ele dá liberdade para os médicos, deixando claro que não tem provas cabais da eficácia, como não tem de nada, né? Não tem prova de nada. E pede para o paciente assinar um termo de responsabilidade. Me parece um protocolo correto, responsável, conforme com os princípios da bioética. O que me parece uma violência é proibir que o médico ministre a cloroquina, como eu tive notícias de que aconteceu em Pernambuco, e isso me parece muito mais uma reação política do que uma reação técnica, né? Então é uma perda de tempo, né, deputado? Porque no final é uma perda de tempo, porque nós ficamos debatendo uma coisa que não deveria se perder o tempo da forma como se perdeu, né? Sim, e está politizado, né? A coisa está politizada. Então, assim, me parece que seja um momento de quem tem acesso ao presidente, as pessoas ficam escrevendo, por que você não liga para ele? Simples, eu não tenho acesso ao presidente, né? Aquele núcleo duro blindou o presidente de uma forma que qualquer um que pense minimamente diferente, eles fazem parecer inimigo. Eles atacam, né? Por isso é que eu tenho dito que parece Stalin, né? Nós estamos vivendo um stalinismo. Onde você se percebe... que, como eu relatei a lei da liberdade econômica, eu até estive no dia da sanção, até usei a palavra. Depois eu fiz um livro, né, sobre a lei. Eu queria dar um livro de presente para o presidente, eu não consegui. A blindagem realmente é incrível. Não consegue. Nós estamos vivendo um stalinismo. O presidente chegou ao poder com o apoio de um enorme grupo de pessoas, grupos plurais, e aí esse núcleo duro blindou o presidente, isolou o presidente e está perseguindo aqueles que levaram o presidente para o poder. Igualzinho fez Stalin. Stalin, depois de chegar ao poder, matou Trotsky e há muitos indícios de que matou Lenin,
né? Então o pessoal fica falando de nazismo, nós não estamos vivendo um nazismo, nós estamos vivendo um Stalinismo. Então eu peço, pelo amor de Deus, as pessoas que ainda têm acesso ao presidente, e digam a ele que ele precisa ponderar um pouquinho o discurso, moderar um pouquinho o discurso, não comprar a briga desse pessoal radical, porque esse pessoal radical vai arrumar uma briga por dia. Então o presidente não tem que sair defendendo esse pessoal. Precisa tirar a senha do Carlos Bolsonaro do Twitter, do Face. Desculpa, eu não tenho nada contra os filhos do presidente, quero o bem dos 3, na verdade dos 5. Nunca esses rapazes me trataram mal, nunca briguei com eles, mas eles estão prejudicando muito o governo. Então, é necessário tomar uma medida um pouco mais dura nesse sentido, entendeu? Afastar um pouco esse pessoal. Eu acho que só o presidente vai conseguir enquadrar esse pessoal, né? Não dá para ele ficar fazendo evento com blogueiro radical, com blogueiro que pede para prender ministro, com blogueiro que manda a gente para casa de ministro. Não dá, porque quando ele faz esses eventos, quem olha de fora acha que ele está referendando. Então, assim, tudo que eu falo, gente, não é porque eu quero que ele caia, não é porque eu quero que ele seja destituído, é porque eu estou vendo que ele está se perdendo em virtude do radicalismo das pessoas que o isolaram. E esse é um ingrediente, né, vamos dizer assim, essencial para um presidente cair. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar a verdade. Se vão gostar de mim, se não vão gostar, se vão votar, se não vão votar, gente, eu não estou nem aí, entendeu? O meu compromisso é com o meu país, eu disse isso olhando nos olhos do presidente, eu disse isso na convenção do partido, e tudo que eu falo é para o bem do país. Né? Várias coisas que eu venho alertando, infelizmente, estão acontecendo. Né? Eu tenho pedido para os colegas, inclusive os deputados estaduais, modere esse discurso, para de ofender as pessoas. Vocês vão dar margem para eles falarem que tem uma organização criminosa de ofensas, de agressões, de ameaças. Olha aí o que está acontecendo. Então, se não parar isso agora, vai degringolar. Né? Eu falo isso sem medo, porque é verdade. Sabe, deputada, eu me identifico muito com o que a senhora está dizendo. Eu sou apoiador do governo, estou ajudando o governo. Não quero cargo nenhum. Eu só quero que as coisas mudem para a gente fazer o governo dar certo. É isso, não adianta cada um de nós fazer a sua parte e a coisa não andar como tem que andar. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu fui atendido por um secretário de um dos ministérios sobre um tema da agricultura. Mas eu fiquei 60 dias recebendo aquele botãozinho desligando na cara, sabe? Aí hoje eu fiz uma mensagem respeitosíssima, mas dura. Diz, olha, né? Me atendeu o telefone. Diz, puxa vida, mas por que fazer perder tempo? 60 dias, no Rio Grande do Sul, com a seca terrível aqui, e agora, certo, eu vou levar mais 30, até que ele me dê o retorno, né? Porque é mais ou menos isso. Então, essas coisas que chateiam quem tem um mandato, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte, vou seguir apoiando, trabalhando para dar certo. E eu não queria... Que bom, o papo está tão maravilhoso aqui que passou o tempo, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta e um pedido. Né? Uma pergunta é sobre o futuro político da Janaína Pascoal. Agora, em 2022, né? E uma mensagem ao final, deputada, de otimismo. Né? Eu sei que a senhora acredita no Brasil como a gente acredita, né? E que uma mensagem de otimismo, de autoestima para esse pessoal que está acreditando na gente. Então, deputado, eu não sei. Né? Se eu dependesse da minha família, eu largaria qualquer envolvimento com política, sabe? Não sei se a família do senhor já tem político, se o senhor é o primeiro. O senhor é o primeiro ou já tem político? Já teve, mas hoje eu sou o único. Hoje eu sou o único. Então, o que acontece? Para aquelas pessoas que já têm políticos na família, eu acho que é um pouco natural. Eu cresci ouvindo que todo político é bandido, que nenhum político presta, que só gente ruim vai para a política. E eu, na condição de professora de direito, sempre falei para os meus alunos que se eles seguissem pensando assim, né, como os nossos pais nos ensinaram, nós nunca colocaríamos pessoas corretas, bem intencionadas nos lugares estratégicos. Então, eu, na verdade, acabei
caindo na armadilha do meu discurso para os meus alunos, porque eu dizia, eu quero que vocês se preparem, eu quero que vocês ocupem os espaços, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Mas a minha família continua com a mesma cabeça. Então, assim, semana sim, semana não, minha mãe me liga pedindo para eu largar a mão, entendeu? Que não tem cabimento, que eu me mato e esse país não tem jeito. Meu pai diz, meu irmão diz. Então, assim, se depender da minha família, eu não me candidato mais a nada. Tá? Eu tenho outro problema. Eu sou muito ligada à família. Né? Eu sou bem assim de cuidar da família. E a minha família não quer mudar para Brasília de jeito nenhum. Foi até por isso que não deu certo a questão da vice-presidência. Né? Tirando aí o fato do núcleo duro do presidente nunca ter me aceitado, isso foi muito tumultuado, né? O processo das nossas conversas foi muito tumultuado. A verdade é que o fato da minha família não querer ir para Brasília foi para mim determinante, entendeu? Foi um fator determinante. E eles seguem não querendo ir para Brasília. Então, eu acho que o certo, né, assim, pelo meu perfil, seria eu tentar o Senado, sabe? Porque eu acho que o Senado ele tem um papel jurídico muito de guardião, você entende, deputado? Sim. Então, eu acho que o certo seria tentar, não significa que eu teria chance, que eu seria eleita, mas eu tenho esse problema, né? Porque a minha família ela tem essa cabeça, eles não querem ir para Brasília, eu não sei terceirizar a família, entendeu? Eu sou muito ali de estar no dia a dia, de acompanhar. Então, eu vou esperar aí os sinais, né? Deus é que vai mostrar qual que é o caminho. Eu acredito muito em sinais, entendeu? Mas tem mais chance de não seguir na vida política do que qualquer outra coisa, sendo bem sincera para o senhor. É difícil a gente antecipar, mas, assim, também é difícil uma pessoa seguir num caminho quando ela não... Não é que eu não tenho apoio, não estou reclamando, não é isso. Mas tem que ser um plano comum, você entende? Tem que ser algo da família, não pode ser algo isolado, né? Eu não sei. A mensagem que eu deixo é a seguinte, que a gente não desanime do Brasil, né? Que nós tenhamos convicção de que o país é um país promissor, é um país grande, é um país rico em todos os sentidos, que nós estamos passando um momento difícil, essa doença ela é real, ainda tem gente que acha que é mentira, não é mentira. A doença não é uma gripe, né? Eu sou uma pessoa muito forte, muito saudável, graças a Deus. Eu raramente fico doente. E eu fiquei, assim, acabada por 60 dias. Não foram 14 dias, sabe? Eu fui internada com muita falta de ar, com muita fraqueza, com muitas dores. A doença é grave. Então, acreditem que a doença é grave. Tomem as precauções para não se contaminarem, para não contaminarem os demais. Orientem as crianças, os parentes, os idosos, principalmente. E vamos tentar retomar as atividades de maneira responsável. Para aquelas pessoas que querem o bem do governo, que apoiam o presidente, que votaram no presidente, eu peço, pelo amor de Deus, parem com discursos radicais. Parem com manifestações agressivas. Não estimulem o presidente. O presidente, eu vejo o presidente como uma pessoa assim, muito machucada pelas perseguições que ele sofreu, por ter sido muito isolado na Câmara, por ter sido expulso do Exército. Então, ele tem essa necessidade, né, de ser aplaudido, de ser, de alguma maneira, ali, querido por aquele grupo que o aplaude, né? Só que esse grupo gosta muito de confusão. Esse grupo gosta de lacração, como se diz hoje. Gosta quando o presidente ofende, quando o presidente xinga, quando o presidente diz que vai fechar isso, vai fazer aquilo. Esse grupo está levando o presidente para o fracasso. Então, tentem estimular no presidente, né, um outro tom. Ele não precisa abrir mão das convicções dele, ele não precisa abrir mão das pautas dele, que inclusive eu concordo com as pautas dele, mas ele precisa entender que ele representa um país,
que ele representa a instituição Presidência da República e que ele tem que fazer com que os seguidores dele respeitem as outras instituições. E não pode confundir pessoa com instituição. Eu estou criticando severamente as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu nunca confundo as críticas técnicas, as decisões, a ofensas à pessoa do ministro ou a um descrédito ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importante. Então, os seguidores têm que ajudar o presidente, né? Não colocando fogo no presidente, não colocando fogo nesses deputados que adoram o holofote, né, que querem ficar dando entrevista, ainda que seja para falar bobagem. Eu respeito a liberdade de manifestação, também tenho o direito de criticar as bobagens que eles falam. Então, assim, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, tá? Eu não sou uma pessoa pessimista, mas é também uma mensagem realista. É preciso operar mudanças para ter chance de dar certo. Se seguir como está, não dará certo e o resultado final será ruim para todo mundo, né? Com a volta aí de pessoas que nós não queremos que voltem. É isso, quero agradecer o senhor pela oportunidade, pelo diálogo, cumprimentar os seguidores, saúde para sua esposa. Tá ótimo, eu fico muito, muito feliz porque não só pelo que nesse momento estamos todos fazendo, mas pelo que fizemos ali atrás, quando a ideia era justamente mudar o Brasil, e eu vou perseguir isso, eu quero ajudar a mudar o Brasil. Então, você me dá aqui, deputado, uma oportunidade histórica, né, para a minha trajetória política, com a sua história, que é uma história que orgulha o Brasil. Um ótimo dia, muita força e muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Tá bom? Que isso, honra minha. Fique com Deus. Obrigada, saúde. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, deputado. Tchau.